Bom, fala pessoal, iniciamos mais um webinar Selling Bônus aqui, com foco principalmente nos aprendizados de Black Friday, agora para esse final de ano. Trouxe um time de peso aqui para compartilhar desses conhecimentos comigo. Vou deixar cada um se apresentar, mas só me apresentando, eu sou o Head Digital aqui da CRM Bônus e vai ser um prazer estar com vocês aqui nesses aprendizados. Podem se apresentar, Pedrão, começa contigo. Boa, obrigado, Iago. Bom dia, gente. Eu sou o Pedro. Hoje eu sou responsável por toda a frente de e-commerce da Creamy Skincare e da Scout. Nós somos um grupo, né? E para quem ainda não tem conhecimento sobre, a Creamy hoje é uma das maiores marcas de skincare do Brasil, nativa digital. Então, nascemos 100% online, estamos começando na nossa expansão offline esse ano. E também a Stealth, que era líder do segmento de autobronzeador até 2023, 2024, e esse ano a gente entrou muito forte na categoria de hidratação e perfumes também. Então, esse é um pouco do resumo aqui do meu portfólio atual. Currículo de peso, né? E você, Martin? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou o Martim, sou fundador e CEO da Nemo. Bom, antes da Nemo, só dando um contexto, eu já tive e-commerce, que chegou a 40 mil clientes. Depois eu tive uma agência, vendi a agência e aí fundei a Nemo. E hoje a Nemo é a maior plataforma de atribuição da jornada de compra da América Latina. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente rastreia a jornada inteira do cliente para saber por quais campanhas que ele passou. Então, Meta no início, TikTok, depois influenciador, Google. E aí, com isso, a gente consegue mensurar o ROI sem depender dos problemas do GA4. E hoje a gente atende, enfim, vários clientes de beleza, Gami é um deles, mas WePink, C&A, Vivara, Grupo Vest, enfim. E vai ser um prazer estar falando aqui, porque foi muito grande a Black Friday, a quantidade de pedidos que a gente processou, e estamos no meio de várias mudanças no padrão do consumidor, então estou animado para entender a visão do Pedro, do Marlon e também do Iago. Boa, boa, obrigado, Martin. Marlon, conta pra gente aí um pouco de você. Fala, turma. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Marlon, sou um dos sócios da Gami e sou head de growth hoje na operação. A Gami, ela é, acho que é a maior empresa de Gami no Brasil e a pioneira no segmento. Então, a gente está vindo de um ano de expansão e vai ser massa poder trocar aqui um pouco com vocês, falar um pouco dessa Black Friday, que foi a Black Friday mais maluca da minha vida depois que entrou muita ferramenta, vem cliente de tudo que é lugar agora, não vem de um canal só. Então vai ser massa esse papo com vocês. Boa, boa. Bom, gente, já entenderam que a gente está com um time de peso aqui, né? E para a gente começar a aquecer os motores, vamos começar do começo. A gente sabe que a Black Friday é um baita desafio, tanto de organização, de estruturação, de vendas. A gente tem uma série de desafios para os varejistas quando a gente fala dessa data sazonal que era uma sexta-feira, depois virou uma semana, depois virou um mês, e tem só se expandindo, vem só se expandindo ao longo do tempo, né? Só que tem um desafio, não vou dizer principal, mas um deles, quando a gente fala de Black Friday, além do aumento de conversão, além da gente, a expectativa de vender mais, de fazer quase que um mês ali dentro de uma semana, a gente tem também o desafio de manter o CAC. A gente tem o desafio da aquisição de novos clientes, que é uma data que chega muita gente nova para as marcas, muita exploração dentro das campanhas de mídia que geralmente as marcas fazem com descontos, com condições especiais, e a gente tem que trabalhar para atrair essa galera que está chegando e manter um relacionamento mais a longo prazo com ela. E aí eu direciono principalmente para o Pedro e para o Marlon, queria entender qual a visão de vocês em relação a isso. Se vocês se planejaram para manter esse CAC mais estruturado, se não foi o foco 100% conversão e depois a gente conversa disso, depois a gente arruma a casa. Como é que foi esse momento para vocês? Boa, vou puxar por aqui, depois o Marlon complementa. Cara, acho que, até parafraseando um pouco o Marlon, essa Black Friday ela foi muito fora do comum, assim, em vários aspectos, para nós principalmente.
A gente entende que datas sazonais, não só a Black Friday em si, tá? Ela é muito mais o momento de você estar pro gol do que você testar muitas coisas novas que você ainda não entende se funciona ou não funciona, né? A Black a gente usa ela muito como um propulsor para o próximo ano, né? Então, ela é um momento de fato de pessoas experimentarem o produto, né? Conhecerem a marca de fato comprando ela. E aí o nosso desafio no próximo ano é como a gente retém essas pessoas e garante que elas, né, voltem a comprar e se tornem fiel a nós. Então, naturalmente, o nosso CAC é um pouco mais elevado na Black Friday, mas é porque tá todo mundo gritando mais alto, tá todo mundo, né, trazendo cada vez mais Black Friday. A gente estava discutindo aqui internamente que na sexta-feira a gente entrava no Instagram, todos os patrocinados era Black Friday de todas as marcas. Então, hoje é muito difundido e não é nenhum diferencial mais você fazer Black Friday. Você é só fazendo junto com o mercado. Então, a gente entende que o nosso sucesso de Black ele vem muito mais pela construção do ano como um todo, do planejamento anual, e a Black Friday é o momento de você estar pro gol, né? Você constrói no ano, se planeja para isso, e aí a gente tenta rentabilizar ao máximo também em questão de eficiência, porque, né, a gente precisa também ser estratégico e não pensar somente na aquisição como um todo, mas sim qual cliente nós estamos trazendo. Acho que esse é o principal, porque tem muitos clientes que normalmente eles estão muito focados em, né, comprar por impulso, por oferta, e não necessariamente ele vai se fidelizar à marca. Então, a gente também quer trazer clientes que sejam potenciais para nós e, de fato, estão comprando da gente porque eles têm, né, vontade de usar nossos produtos, têm algum tipo de desejo e não só aproveitando uma promoção por aproveitar. Então, a Black Friday para nós é muito esse chute pro gol depois de uma grande camada de desenvolvimento durante o ano. Boa. Pegando até o gancho que o Pedro está falando, a gente enxerga a Black aqui em dois formatos. Eu olho primeiro para a aquisição como, cara, não vou ganhar dinheiro aqui. O custo de mídia vai estar alto para tudo que é lado no final do ano. Então, eu preciso ser muito assertivo e entender do meu negócio, entender, tipo assim, qual é o comportamento do meu consumidor. Porque aí eu posso pensar num CAC mais alto, mas eu tenho um LTV estruturado. Então, acho que essa é a primeira camada que a gente olha, assim, cara, esse cliente vai entrar aqui agora, mas qual é o passo que ele vai seguir? O que ele vai receber de oferta com uma semana, com duas, com três, para que essa conta feche? E a outra parte que a gente olha é a Black Friday. Eu digo que a oferta só faz sentido se a pessoa também conhecer um pouco do teu produto. Não adianta eu falar que, tipo assim, a Gami está com uma promoção. Tá, mas eu nem conheço o Gami, então, assim, tá em promoção ou não é indiferente para mim. Então, eu olho para Black para aquisição e para retenção. Digo que retenção é o lugar onde eu vou ganhar dinheiro na Black. Eu não vou, a gente não vai fazer grana com aquisição. Se você for para a ponta do lápis olhar a margem, você vai dizer assim, meu Deus, morri. O negócio vai quebrar. Então, você tem que ter essa inteligência. Então, a gente vem com alguns meses antes, acho que até um mês e meio antes, aquecendo o nosso consumidor, entendendo quem está no período de compra, porque aí eu faço uma oferta atrativa para a base. E aí sim vem o faturamento. Hoje, até antecipando um pouco dos assuntos, a gente hoje tem um volume bacana de retenção ali, fica de 25% a 30% do nosso faturamento vem de retenção. Então, isso faz com que na Black eu consiga esticar um pouco mais. Então, a lucratividade meio que vem daí. E aí, esse cliente, feito o Pedro falou perfeitamente, o que entra agora, eu preciso desenhar o ano para esse cara, senão a conta não fecha. E aí eu vou trabalhar no vermelho e aí precisa ser inteligente, porque senão você faz a black só porque você precisa fazer, cara. Se rolava a black aí na sexta-feira, o Pedro falou, eu nem queria entrar no Instagram, velho. Eu passava era anúncio, passava era anúncio, passava era anúncio. Eu falei, vou clicar em tudo que é anúncio, não vou comprar nenhum, igual o pessoal faz comigo. Vou só gastar o budget ali, né? Da view ou do É, clique. Boa, boa. Bons insights aqui. E até queria te ouvir, Martin, dado que a Nemo tem grandes clientes na carteira e tem clareado essa questão de traqueamento, da onde vem meu principal ROI, como está meu ROAS, de maneira clara, de maneira mais estruturada. Como que você viu essa Black Friday 2025 aí de comportamento, de mídia? A mídia está mais orientada à performance imediata, está numa construção mais média, longo prazo. Como que você está enxergando o caminho do mercado aí com datas sazonais? Não só Black Friday, né? Agora inicia mais uma data sazonal, que é final de ano, para algumas marcas Natal muito forte, enfim. Como que vocês estão enxergando aí na Nemo? Perfeito. Bom, o que a gente teve um crescimento ano contra ano da Black.
E o que a gente sentiu é que no mês inteiro, algumas marcas tiveram mais facilidade de bater as metas. E essas marcas é aquelas que já fizeram esse trabalho de base ao longo do ano. Então, como o Pedro falou, quem já tinha preparado o cara para chutar pro gol, o cara estava pronto para chutar pro gol, como o Marlon falou. Mas se você recebe uma oferta irresistível de uma marca que você não conhece, enfim, não converte, não faz sentido, né? Você não está com desejo do produto. E o que acontece com a Black é que aumenta muito a intenção de compra no mês inteiro. Então, eu costumo falar que, assim, acho que isso acontece com todo mundo. Comigo, teve anos que eu estava olhando para MacBook, para alguma coisa, muda o produto, mas você está procurando uma oferta de conseguir comprar. Eu comprei cadeira de escritório, por exemplo. Então é o momento de aproveitar isso. Lógico que tem que tomar cuidado com a margem, o custo aumenta bastante, mas até na época que eu tinha e-commerce, eu costumava olhar não só para o dia da Black, mas todo mês como uma oportunidade de escala. Porque, enfim, o dia da Black é uma concorrência absurda. Na verdade, a marca que eu tinha era pequena, né? Então era um dos piores dias. Mas os outros dias, se você aproveitar bem essa intenção de compra, dá para fazer um resultado bacana. E com certeza a mídia fica muito cara. Então, ao longo dos anos, ao longo dos meses, na verdade, a gente foi vendo uma oscilação grande, né? Então, a gente está vendo ano contra ano o crescimento dos custos de mídia, e é muito engraçado como, putz, agosto, setembro, outubro e novembro, cada mês foi diferente. Agosto, o pessoal falando que a mídia estava cara, setembro já melhorou, outubro foi bom, e aí novembro, resultados de mídia muito caros, assim, no geral. E a gente tem aquela questão da jornada de compra. E, por exemplo, mídia como TikTok, cara, Uhum. muito difícil de mensurar olhando só o last click, né, do Google Analytics. Cara, dificilmente Uhum. vai aparecer. Então, se você não tem mensuração, né, atribuição, tipo a gente, ou enfim, alguma outra forma de Uhum. fazer uma mensuração mais avançada, fica até difícil de investir agressivamente na Black, porque você vai estar meio às cegas no momento em que está tudo caro e, e você precisa entregar um resultado. Não dá para torrar a margem, como o Marlon falou, né? Boa, boa. E aí eu queria, ainda nesse primeiro bloco de aquisição, explorar um pouquinho mais com vocês e entender. Tem bastante varejista nos assistindo agora, inclusive só dando um recado para todo mundo que está assistindo. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui no chat, a gente vai ter 10 minutinhos no final desse papo para a gente tirar dúvidas com alguns dos convidados ou a gente responde todo mundo em conjunto aqui, tá? Então fiquem à vontade para fazer suas perguntas, que no final a gente lê tudo. E ainda nesse ponto de aquisição, vocês sentem que nesse momento de Black Friday, de novo, de sazonalidade de final de ano, tem algum canal que já está mais batido, ou tem algum canal que é subestimado ainda, que os varejistas deviam olhar mais quando a gente fala de aquisição? Ou já está 100% equilibrado entre Meta, entre TikTok, entre Google? Como que vocês estão enxergando isso? Podemos começar pelo Martin, depois Pedro e Marlon. Bom, eu só antes de falar esse ponto, eu queria fazer uma pergunta para o Pedro e para o Marlon. Vocês tiveram um resultado bom de TikTok Shop nessa Black? Vocês estão fazendo, Pedro, também? Cara, sim, tivemos. A gente está desde o início com o TikTok Shop e hoje ele é um dos canais mais relevantes para nós em questão de faturamento, né? E ele é engraçado porque em questão de ticket ele é muito baixo, né? Porque as pessoas normalmente compram um item, é mais rápido ali a compra. Mas em questão de volume ele gera uma receita bem legal para a gente. Cara, o TikTok Shop nessa Black foi insano pra gente, assim, a gente tá lá desde o começo também, como o Pedro, a gente fez um trabalho, assim, surreal. Tanto que eu até postei no Instagram, dizendo, a gente fez uma Black histórica, porque acho que foi a primeira Black que a gente fez multicanal. A gente fez assim, cara, não vamos olhar só para um canal. Se eu olho para um canal, talvez a conta nem feche. Então, vamos tentar fazer algo mais amplo. Isso foi surreal para a gente. Então, o TikTok ajudou, então acho que foi surreal. É isso.
Legal, bacana. É, bom, assim, em relação aos canais, a gente viu que TikTok Ads voltou a ter relevância, acho que muito por essa questão do TikTok Shop, as marcas estão acreditando mais. Bom, enfim, a questão de Meta ou Google vai depender do tamanho do nicho da marca. Então, se é uma marca que usa muito fundo de funil ali, o Google vai ser extremamente relevante. É, e se for beleza, se for geração de desejo, o Meta ainda tem um papel importante. Aí depende um pouco de quão alinhado tá as campanhas, né? Se estão conversão ou mais topo de funil, porque nesse momento vai ser mais o pessoal vai investir mais em conversão. Assim, a gente não teve uma na Black, a gente não falou, não teve uma mudança tão grande nos canais. Não teve, putz, algum canal que teve algo muito diferente ao longo do ano. Pinterest não é um canal que a gente tem visto que o pessoal tem investido tanto. Quanto maior a marca, ela vai ter uma maior diversificação. Então, Uhum. afiliados, Criteo, né? E aí depende um pouco dos objetivos das marcas, né? Então, do TikTok, como eu falei, o pessoal costuma ter bons resultados no first click e no last click menos. Então, olhando para essa base de compradores nesse período, por exemplo, a gente costuma ver um ROAS maior de first click e não estamos nem falando de uma janela tão longa. Às vezes o cara compra em 7 dias, mas ele iniciou a jornada em algum canal tipo Meta, TikTok, e aí ele termina no Google e a gente consegue saber que trouxe gente compradora, né? Não foi. Uhum. Influenciou, Porque né? o grande problema é se você está investindo em topo, meio ali, mas não está trazendo gente que compra. Acho que essa é a grande preocupação, né? Boa. Você enxergou algum canal subestimado, Pedrão, para essa Black Friday? Algo que os varejistas deviam olhar mais, que vocês já olham? Tem alguma novidade aí ou estamos mapeados Então, já? então, te falar que a Black, ela tende a ser muito um reflexo do ano, assim. Ela não tende a ter movimentações muito diferentes, pelo menos dentro do nosso segmento, né? Nós estamos dentro de uma categoria que o nosso produto ele é muito visual e nós precisamos gerar muito desejo no cliente, né? Então, Meta, TikTok para nós ele é muito mais, né, potencializado do que Google, por exemplo. Então, Uhum. até por uma jornada em que, vou dar um exemplo aqui. Se você vende, né, você é uma loja que vende sofá, a Tá. pessoa ela tem uma necessidade que cara, preciso comprar um sofá novo, vou pesquisar Uhum. sofás, né? Eu estou numa categoria que normalmente as pessoas primeiro conhecem a marca para depois conhecer o produto, né? Então, as pessoas elas dificilmente elas olham, pô, preciso de um ácido mandélico ou preciso de um ácido glicólico. Não, as pessoas conhecem as marcas, né? Seja Cream, seja algum outro vendedor, e aí olham, pô, que legal, a Cream tem produtos para anti-envelhecimento, a Cream tem produtos para acne. Então, se você for ver até volume de busca por produtos, ela é muito Uhum. inferior em relação ao volume de busca pelas marcas, né? As marcas se sobrepõem muito em relação à categoria em si. Então, para nós, o TikTok, Meta, né, outros canais que deixam eu mostrar o produto, experimentação antes e depois, eles são muito mais valiosos para nós, né? E o TikTok Shop, a gente fala aqui internamente que nós estamos no meio de uma transformação de comportamento de compra e a gente vai perceber isso talvez daqui 2, 3 anos, né? Que é uma rede de entretenimento que você está ali assistindo um conteúdo e você pode comprar com 2 cliques. Então, é algo muito, muito rápido, muito prático. Então, até a forma como a gente entende e-commerce, ela vem se moldando também um pouco, né? Não é só mais catálogo Uhum. e venda. Precisa trazer uma transformação, uma experiência, outros quesitos também e, né, entender que cada canal vai ter a sua posição bem definida e bem clara e cada um com seu objetivo, até para não sobrepor estratégias. Então, acho que depende muito do segmento, mas todos os canais têm seus valores ali, pensando, né, no que você deseja de cada um deles. Então, dentro de nós ali para Build, cara, TikTok e Meta é muito, muito, muito importante. Boa. Pegando isso aí que vocês estão falando, a gente enxergou o TikTok como uma ferramenta não só de venda, que a gente fez um faturamento bem relevante lá, mas como a nível de alcance. Quando você olha para o comportamento do consumidor, ele precisa de, sei lá, tem quem diga que é 7, tem quem diga que é 10 pontos de contato para poder finalizar uma venda.
Então, o TikTok ele tem um alcance surreal, o Pedro falou, tipo assim, é uma ferramenta que ele é o próprio funil. Ou seja, tem um criativo, a página, o carrinho, é tudo lá. Então, ele tem uma entrega absurda. Tem vídeo de creator lá que entrega para 1 milhão. Vai colocar 1 milhão de acesso no teu site para tu ver o custo que isso vai ter. Mas o cara entregar 1 milhão de acesso num vídeo explicando o teu produto, isso é surreal. Então, o que a gente fez? Além de olhar para o faturamento, a gente fez assim, cara, se a gente faz um boom muito grande no TikTok, eu aumento o nível de consciência das pessoas sobre Gummy. E na hora que ele pensar em comprar, o meu criativo do Meta fica mais barato, o meu CPA fica mais barato, o meu custo do Google vai ficar mais barato, porque eu vou ter mais busca no Google sobre o meu produto. E a gente percebeu isso na prática. Então, o TikTok a gente hoje não olhou, para esse ano foi diferente, porque a gente não olhou ele só como venda. Ele se tornou tanto um motor de busca absurdo, que potencializou os outros canais, sem contar que virou uma máquina de criativo. Então, hoje no TikTok a gente tem uma média de 69 mil afiliados. E aí, tipo assim, mais de 80 mil vídeos feitos dos nossos produtos. Isso faz com que eu teste criativo de uma forma que eu nunca imaginei que testaria na minha vida. Ou seja, tem muito criativo validado. E isso faz com que quando eu jogue para o meta, potencializa muito o meu resultado. Então a gente antecipou a Black no TikTok para fazer com que eles gerassem vídeos criativos que iam ter os mesmos produtos no site. Isso fez com que a gente tivesse uma máquina. Então, isso ajudou o todo. E aí volta para aquilo que eu falei no começo. Se eu olho como um canal, eu estou morto. Então, eu tive que olhar como 360 para a conta poder fechar. Então, para a gente, para o nosso segmento, fez muito sentido olhar desse jeito. Caramba, tem bastante lição aqui, hein? Na fala dos três. Eu acho que começando pelo Martin, a principal mensagem que eu deixaria para quem está assistindo é que a gente hoje o fluxo de compra, né, o funil de compra do consumidor, ele está totalmente maluco, né? Então a gente tem que entender isso através de ferramentas como a Nemo e organizar a casa justamente para a gente prever e conseguir dar a César o que é de César, né? Então se veio o primeiro clique ali do TikTok Shop, a gente sabe que é uma mídia que traz muita atração. Mas aí o Pedro traz que Pedro e o próprio Marlon traz que o conteúdo ele barateia a mídia, porque você cria relevância para a tua marca antes mesmo dela saber que ela quer comprar a sua marca, ela tem que querer comprar aquele produto e aquele benefício. E aí acho que você faz isso através de um conteúdo dentro das principais redes. E acho que isso é ouro, né? Quando você consegue acertar na veia essa questão do conteúdo, você barateia a tua mídia, você cria uma audiência mais relevante e o teu negócio fica muito mais rentável, né? Bom, belas lições aí. Partindo pro segundo bloco, pessoal, a gente Só falou uma bastante pergunta, Iago. O Diga. Marlon falou sobre os criativos gerados no TikTok Shop. E vocês utilizam esses criativos em Meta também, os mesmos, feitos pelos afiliados? Os mesmos criativos, cara. Que aí vira uma máquina, né? Você basicamente resolve o problema de produção de criativos em escala, Não, né? tipo, dá 80 mil vídeos. Tipo assim, é algo surreal. E aí a mágica que a gente fez foi, se eu coloco até como insight aí pra galera, tipo assim, o criador, ele gera o vídeo baseado no SKU. Então, se eu crio um SKU que tem no site, então esse cara vai criar, ele vai fazer um criativo específico para esse SKU, que está com um brinde, com uma necessaire, com o que seja. Então, quando eu atrelo isso, pego esse material e jogo pro Meta, cara, assim, o meu time dizia assim, cara, não tem um criativo desse produto em vídeo. Eu falei, cara, vocês podem reclamar qualquer coisa agora, menos que vocês não tenham criativo em vídeo. Então, e a gente pegou também como bench do mercado americano, tá? Tem algumas marcas americanas, não sei se eu posso falar, mas qualquer coisa, Iago, tu me multa aí. É, Não, vai a, lá, manda bala. a Goli, que é uma marca de goma que é referência para a gente, trazendo a nível, tipo, olhando para o Brasil, cara, se você olhar pelo ferramenta lá for Play, ou você vai olhar ali uma biblioteca de anúncios, meu irmão, são criativos infinitos, tudo que eles pegam do TikTok, tipo, e às vezes eles colocam um criativo lá, ó, clique no link aqui do TikTok, eu falei que os caras estão malucos, os caras não cortam nem a parte que tá falando no nome do TikTok, o Meta vai matar eles.
Mas, óbvio, a gente faz dentro do limite, mas vira uma escala absurda. Pois é sensacional, porque esse é o segredo para a Meta, por exemplo. Meta é um canhão. Mesmo que, putz, está ficando mais caro, mas, tipo, é geração de desejo absurda com a IA deles que é muito poderosa. Então, se você É, conseguir dar insumos para a ferramenta trabalhar e fazer um topo de funil ferrado no TikTok Shop, é uma legião de pessoas que te conhecem e aí você está dando insumos para o negócio trabalhar. é isso, tanto que assim, cara, eu digo que hoje o faturamento que vem no TikTok Shop, ele é um bônus. Claro, não é só isso que a gente tá olhando, porque eu ontem sentando com o meu time de performance, eu falei, cara, qual é o público que você vai utilizar em 2026 diferente de 2025? Falou, não, eu não vou segmentar nada. Hoje a IA do Google, a IA do Facebook, eu falei, ou seja, teu trabalho como gestor de tráfego, meu amigo, é entender de criativo, porque isso é que vai diferenciar. A gente teve um evento em setembro lá no Marca Própria Day que eu falei, ó, você precisa transformar o setor de performance em uma máquina de criativos. Porque a única coisa que vai diferenciar, o CPM está muito caro porque está com leilão concorrido. Tá, tu tem um bom criativo para concorrer no leilão e tipo ser mais barato? Não, não tem. Então tu vai morrer na praia. Tipo, Natal é um período puxado, porque tem várias marcas gigantes que usam esse período como sazonalidade. Então, o leilão vai estar caro. Se tu não tem criativo para concorrer, tu tá morto. E aí o grande diferencial que eu falo hoje para o gestor de tráfego é entender a jornada, que é o que a Nemo hoje traz de inteligência, e com bons criativos. Se o cara não entende de hook, de criativo, da narrativa, tá ferrado. O gestor de tráfego acaba tendo a dificuldade aí para o próximo ano. São duas coisas, né? Porque a IA tá tão inteligente que o cara ele tem que. Não é mais tipo, puta, vou testar lookalike, interesse, não sei o quê. É como que eu faço que os inputs que eu vou dar na ferramenta são bons, né? Os criativos, e conseguir analisar os dados num 3D, né? Digamos assim, não olhar só ali o finalzinho da jornada. E até que você falou da Nemo, uma pergunta: qual atribuição? Qual modelo de atribuição que vocês usam? Cara, a gente está numa discussão sobre isso nesse momento, porque quando você vai olhar para Last Click, só dando um contexto para todo mundo, né? Tipo, você já sabe, a gente usa muito o canal de influenciador. E aí, o mercado, existem duas formas de você ler ali influenciador, ou pelo Last Click ou por cupom. Quando você vai olhar pelo Last Click, meu amigo, é difícil a conta fechar. A conta fechar fica difícil, porque, tipo, se a gente está falando que o comportamento do consumidor é ter 7, 6, 10 pontos de contato para comprar, fica difícil você olhar. Mas quando você olha o todo, então, a gente tem uma jornada hoje que eu tanto olho o first click, qual é o impacto que essa influenciadora tem na jornada, quanto eu olho o last click. Então, eu digo que a gente não tem, e aí a Nemo ajuda muito a gente nesse processo, porque eu digo que eu não consigo nem olhar uma forma. Eu tenho que ter essa pluralidade de ler por cada canal. Cara, influenciador, eu preciso olhar cupom, last click e first click, para que eu consiga entender se está valendo a pena ou não. Então, acho que é esse plus aí que você precisa ter. Se você não entende a jornada, tá ferrado. Tô subindo um monte de criativo. Tá vindo venda de onde? Porque hoje qualquer compra que você vai fazer, na Black Friday agora foi fazer uma compra, lá vai eu procurando no Google cupom de influenciador. Aí eu vou lá e coloco o cupom. O cara vai dizer: esse influenciador tá bom pra caramba. Será que esse influenciador tá bom pra caramba? Porque eu peguei no Google aleatório. Então, se você não entende essa jornada, cara, fica difícil. Fica difícil a conta fechar no final. Até complementando vocês, é legal que a Cream e a Gummy, elas têm momentos muito parecidos, assim, até pelo modelo de negócio e modelo de marketing que a gente Pedrão, usa. só para É, dizer, tá? Sou fã, tá? Acompanho e é recíproco. fico olhando lá os criativos. De vez em quando eu falo, ó, se vocês não copiarem esse criativo aqui, vocês estão ferrados. Legal, cara. Mas aí, além de criativos e até atribuição que você está comentando, tem um terceiro ponto muito importante que é, até pensando em profissional, assim, do que a gente quer de desenvolvimento é tecnologia, né? O gestor de tráfego, o cara de mídia, o cara de growth, de performance, ele precisa saber de tecnologia. Até porque, para tudo isso funcionar, que a gente está falando de atribuição, de performance com base em criativo, tagueamento tem que estar correto, o pixel tem que estar correto, toda a parte estrutural, né, de web analytics precisa estar muito bem fundamentada e correta. Senão a gente
acaba impactando pessoas erradas porque o algoritmo está olhando para pessoas erradas porque já está configurado errado. Então, tem toda uma camada de tecnologia que é extremamente exigida para que tudo isso rode de forma bem redondinha, né? Então, acho que são três pilares para a gente olhar muito para 2026, que é criativo, mensuração e tecnologia como um todo. Boa, boa. Acho que o Martin tá falando, mas tá no mudo, Martin. Não sei se você tá Opa. falando com a gente. Não, não, pô, muito legal o pessoal, porque a gente vê muito de fora, né, do mercado, mas é legal ver a visão, putz, de como que vocês estão mensurando aí. Influenciador é uma coisa que, cara, o cupom, metade das pessoas não inserem o cupom no checkout, e também ele conta uma história muito diferente dos outros, dos modelos de atribuição. Então, o last click, ele é até, tipo, é quase que 20% do que o cupom dá, muito baixo, porque o cliente nunca vai terminar a compra pelo influenciador direto, né? Enfim, isso é muito, sei lá, 2019, né? Que você arrastava para cima e já comprava pelo influenciador, porque tinha muito mais confiança, era um negócio novo ali, qualquer influenciador que estava recomendando as pessoas acreditavam. Hoje em dia o cara sempre vai passar por um Reclame Aqui, por um Google, né, para pesquisar, comparar preço, e aí para quem que vai essa atribuição, né, no último clique. É, E ao mesmo tempo é um canhão do negócio, influenciadores. Então, se você não souber mensurar, cara, tá indo pro ralo ali, né? Tem muito influenciador que se diz, ah, não, eu não sou de performance, sou um influenciador de awareness. Mas, cara, isso tem que trazer resultado de qualquer jeito, nem que seja em 3 meses, assim, né? Eu, pegando o que você está falando, acho que o nosso core, assim como o Pedrão também, é muito de influenciador. O próprio Robson, o CEO lá da Gami, a gente brinca, a gente gastou mais de 50 milhões com influenciador nos últimos 7 anos. Então, assim, gastou pra caramba. Mas isso é que, assim, ó, influenciador, ele não só vende, ele constrói marca. Tem influenciadora que estava na Gama em 2020 e até hoje o cupom dela tá ativo e tem venda. Cara, e aí é bizarro. Se você for lá no. Acho que você botar qualquer nome de influenciadora grande, vai ter lá no ativo no meu checkout. Porque que já passou na Gami e essa pessoa ela tem um papel de construção de marca. E aí, as grandes influenciadoras, elas dificilmente vão trazer a venda efetivamente, mas ela traz esse awareness que a gente está falando. Só que mesmo assim, quando eu falo para o meu time de influência, eu falo, gente, por mais que seja no awareness, tipo, você vai ter que fazer um cálculo de CPM, então. Então, no mínimo, o ROAS dessa pessoa vai estar vinculado ao CPM. Porque se eu estou falando que ela aumenta a minha visibilidade de topo, eu preciso garantir que o meu time de performance vai usar isso para diminuir o CPA. Se isso não tiver entrelaçado, a conta não fecha. Então, acho que essa inteligência, porque se você olha só para o cupom, como é que eu vou medir? Uma influenciadora que estava em 2019, 2020 na Gami, usa o cupom dela até hoje. E aí eu já fiz esse teste que eu peguei o time de CS e falei, cara, quero fazer uma análise e fazer uma pesquisa com essas pessoas. E a pesquisa que a gente fez foi, cara, eu já vi influenciadora fulaninha de tal, tipo a Virgínia, tipo, a Virgínia, eu lembro que ela fez uma publi de vocês e isso ficou na cabeça da pessoa. Então esse é o poder da construção de marca do influenciador, de estar vinculada ali à própria marca e na hora dela pensar em comprar, pô, tem essa gama e essa gama, pô, essa aqui que a Virgínia divulgou, então ela vai lá e usa o cupom. Então, isso é muito poderoso, mas precisa saber usar isso com inteligência, entendendo todo. Senão, mais uma vez, é o que eu mais falo aqui na empresa: a conta não fecha no final, porque eu sou o cara que eu não discuto nada sem olhar para a margem. perfeito. Cara, enquanto vocês falavam aqui, eu tava pensando, e até comentei com o Dani que tá aqui na sala comigo, que eu devia ter pago para ter essa aula aqui. Eu tô e já tivemos bons insights aqui, principalmente o insight dos criativos, acho que bata a aula. E aí fui provocado, e queria fazer mais uma pergunta nesse sentido, que eu acho que é interessante para os varejistas que estão assistindo a gente. Quando a gente fala de influenciador, que hoje é uma estratégia quase que commodity ali, né? Que você tem que usar, senão você está muito atrás. Mas a gente tem hoje o mercado que evoluiu muito dos micro influenciadores, né? Como que vocês enxergam isso aí, Marlon e Pedro, nesse casting de influenciadores? Existe uma estratégia mais específica, só números? Como que vocês desenham isso para escolher o influenciador certo?
Cara, a gente aqui na Creamy, nós temos um time só que cuida de influenciadores. Então, são mais ou menos 30 pessoas dentro desse time que eles cuidam tanto das macros, né, que a gente considera que são influs mais focadas em construção de marca mesmo, até as micros que a gente considera que são de conversão e aí até a negociação com elas é diferente, né? As micros, normalmente, elas são muito mais focadas em ter ali uma comissão e aí é um ROAS fixo travado e quanto mais ela faturar, mais ela ganha e quanto mais ela fatura, a gente também ganha. Então, é meio que um ganha-ganha dos dois lados ali, né? E, cara, a gente tem um time de curadoria, né? Porque, até como o Marlon comentou, conteúdo para nós é muito importante, né? A gente já testou ter volume de conteúdo alto, mas aí peca na qualidade, conteúdos mais nichados, mas com uma qualidade maior. E aí tem Flur, cara, que é muito legal, assim, às vezes ela gravando no banheiro dela, sem nenhum tipo de tratamento de edição, nada, vende super bem, uma influenciadora com uma puta produção, não fatura quase nada. Então, um trabalho, cara, que não existe uma receita de bolo, né? É muito teste e com quem que aquela influenciadora está conversando, né? E aí um ponto também importante para nós cara, a gente tem as micro-influenciadoras, mas nós precisamos garantir que essas micro-influenciadoras conversem com pessoas diferentes, né? Não adianta eu ter uma infinidade de influenciadores que conversam com a mesma pessoa, porque eu estou só aumentando a minha base de canal de comunicação, entre aspas, mas não estou ampliando o meu público. Então, a gente sempre vai fazendo uma curadoria, não somente dentro do nosso segmento, mas aqui são coisas similares. Então, cara, quem faz skincare também tende a gostar de fazer exercício físico, por exemplo. Então, vamos pegar influências mais nichadas nesse segmento para começar a construir uma marca de skincare ali também. Então, é muito, muito teste e um time olhando só para isso, né? Eu não sei como que é a robustez ali do time do Marlon, mas tudo isso que nós estamos conversando até de volume, a gente não consegue ter com uma, duas pessoas, né? É um time, de fato, organizado, estruturado e olhando somente para isso e aí muito amarrado com mídia, com CRM, com nossas outras formas de nos comunicar com o cliente. Boa. Acho que acaba não muda tanto assim, né? A nossa visão ali de influenciador. A gente também tem um time, tem uma supervisora no time de influência, e aí tem as meninas que tocam as influenciadoras. A gente definiu uma estratégia aqui que pra gente fez sentido. Eu sempre falo pra gente, porque senão vira regra, a pessoa, vou usar no meu, não deu certo. Falei, cara, pra gente deu certo. A gente criou uma pirâmide inversa ali, né? A grande influenciadora, ela serve como alcance, a micro-influenciadora, a micro-influenciadora e uma pessoa que é muito mais focada em especialista, uma influenciadora que é do segmento que é dermatologista, que ela tá micro e especialista, ela traz um pouco mais de autoridade, e as influenciadoras ali, as menores, a nano influenciadoras, até as micros, elas têm esse potencial de venda. E aí a gente explica isso que, cara, você pega uma. Eu falei da Virginia, agora eu vou segurar ela, mesmo que ela não seja nossa influenciadora. Pega uma influenciadora desse tamanho, cara, você rola você passa o feed dela, tem 55 divulgações. Para o consumidor final, ela já não influencia tanto, além da marca dela. Mas eu estou falando a nível de outras marcas. Porque está muito nítido para o consumidor final que aquilo é uma publi. Porém, ela tá muito vinculada como canhão. Cara, o impacto que ela vai ter de gente que viu aquilo ali é gigante. E aí vem a pessoa que o Pedro falou, que está no banheiro da casa dela, fazendo a mesma publi, e a pessoa fala, isso aqui é vida real. Essa pessoa usa o produto porque ela gosta. E isso gera mais confiabilidade no consumidor final. Então, hoje eu enxergo o micro, o nano como as pessoas que vendem. Eu digo assim, a influenciadora está aqui falando da goma, a criança passando, chorando atrás, isso vende mais do que a influenciadora que está aqui. Só que ela não vende só. Então, é meio que a grande chancela o que a menor está fazendo. Você pega uma influência, se você consegue fazer isso ainda de maneira muito mais inteligente, você pega a grande e coloca ela no banner do teu site, aí você veio pela pequena, quando ela chegou no site tem a grande que só chancela. Mas se não fosse a pequena, não comprava, mas a grande chega no final ali para chancelar. Então, a máquina de UGC, que é o usuário criar o conteúdo, isso fez com que venda pra caramba. Tem uma percepção que tem 10, 15 pessoas. Cara, tem 10 mulheres falando desse produto. Pera, preciso testar. Quando ela clica, tem uma pessoa famosa no banner ou no LP, você fala, cara, isso aqui é de confiança, vou comprar. Então, a gente criou essa pirâmide
e aí eu tenho bem menos influenciadores grandes, tenho muito mais influenciadores micro e nano, então a gente fez essa pirâmide inversa que é a base hoje do nosso negócio de influência. E esse é um ponto, Boa. olha como é interessante, né? A gente está falando de micro, macro, influenciador, nano, e ainda assim a gente indiretamente está falando de conteúdo que não deixa de ser um criativo, né? Então, o quanto que conteúdo e a forma como você cria conexão com o teu cliente é muito mais importante que talvez uma oferta promocional, até mesmo o preço. Então, conteúdo e criação é um ponto chave para o crescimento, né, dessas marcas aqui. E isso é Boa. surreal, Pedro, porque quando você vê o tempo passar, a gente quando está numa feira, por exemplo, o pessoal chega, vocês fabricam a Gami para a gente? Falou, cara, não é, a gente não fabrica, não. Se vocês quiserem fazer, não, porque eu queria fazer igual a de vocês. Eu sou o primeiro a pegar o pote e falar, ó, aqui embaixo tem a fábrica, tem todos os ingredientes, é só tu fazer um igual, pô. Porque no final das contas, não tem segredo, cara. Se for para fazer um produto parecido, não é aquela fórmula mágica da Coca-Cola que a gente falava anos atrás. Não tem segredo, cara. Teu produto, ele não é um mistério para ninguém. A pessoa sabe do que é feito. O que vai diferenciar é a narrativa que está por trás do teu produto. Então, que aí vem o que você está falando, o conteúdo. Se eu crio um conteúdo forte, se eu tenho uma história forte, as pessoas se identificam com a minha marca. Então, tu pode até ter um produto parecido com o meu, porque toda hora vai aparecer alguém com um produto igual ao da Creme, igual ao da Gummy, dizendo assim, ó, é igual, só que eu vendo mais barato porque eu não quero ganhar dinheiro. Minha margem eu vou ficar com 1%. Tá, tudo bem. A tua história conecta com as pessoas? Não, não conecta. Então vou escolher por esse lado aqui. Eu quero fazer parte desse movimento. Então, no final das contas, se você não tem uma narrativa vinculada ao conteúdo, você vira só mais uma marca, um produto qualquer, e você não consegue diferenciar, e nem consegue cobrar o valor justo por aquele produto, né? Exato. E você comentou um ponto muito importante, a barreira de entrada ela é muito baixa, né, nesse segmento. Então a gente vê, claro, toda semana surge uma marca nova de skincare, seja vindo de fora, seja até a própria influenciadora criando a sua própria marca. Então essa narrativa com consistência ela é muito muito importante para, né, gerar valor e construir a marca como um todo. Boa. Bom, como todo bom apresentador, host, sei lá o que eu sou aqui, preciso fazer o jabá no meio do vídeo, né? Para não perder o time. CRM Bônus tem uma ferramenta de aquisição, a gente falou bastante de aquisição aqui, a gente montou a nossa solução há um ano atrás de retail media, então a aquisição aqui é uma das nossas especialidades atualmente. Então, quem tiver com esse desafio, quiser uma consultoria, campanhas mais direcionais, contextualizadas, a gente tem uma super solução aqui para atender. Contem com a gente. E aí, pessoal, o tempo está apertando aqui, então eu preciso puxar dois assuntos que realmente estou curioso aqui para saber de vocês. O primeiro assunto a gente falou de aquisição, atraiu o tráfego qualificado para o site, acertamos nesse ponto, acho que foi uma super aula. Mas a partir do momento que a gente atrai esse consumidor ali, o consumidor correto, a gente ainda tem o desafio da conversão, né? Da fricção, da jornada dele visitar uma PDP, dele criar um carrinho, aí ele abandona esse carrinho, e aí ele vai pensar e tá pipocando anúncio de Black Friday para tudo quanto é lado, então a oferta é grande. Como que vocês atuam em relação à estratégia para não deixar o cliente, uma vez atraído, ir embora sem finalizar a compra? Existe uma estratégia específica de CRM para martelar nisso, de abandono de carrinho, de leitura de dados ali num funil de conversão? Como que vocês estão enxergando isso hoje? Vou começar aqui. Cara, é um ponto muito, muito bom isso, porque assim, a gente falou, né? Chegar tá cada vez mais caro e o cara converter é quase que obrigatório, né? O custo de mídia tá cada vez mais elevado, a aquisição do cliente ela não tá mais barata, né? Ela tem seus percalços. E aí, para a gente falar de, cara, de fricção, de recuperação de carrinho, a gente poderia acho que, falar mais umas 5, 6 horas tranquilamente sobre esse assunto, tá? Mais o que a gente vem fazendo por aqui, e esse ano é até legal que a gente reformulou todos os nossos e-commerces, né? Tanto da Creamy quanto da Scout. Então, a gente desenhou do zero, tanto por conta de um crescimento de portfólio, né? Que o nosso e-commerce antigo não sustentava mais essas novas categorias, e também pensando em jornada de compra. Acho que esse é o principal ponto, assim, que
Hoje, estou vendendo o produto, o cliente pode vir por uma necessidade, por uma dor, por uma curiosidade, ou ele já sabe para o produto para comprar. Eu preciso, de alguma forma, mostrar isso para ele, né? Então, a diminuição da fricção, cara, vai desde a parte mais o beabá ali, que a gente fala, que é analisar a jornada do usuário, entender quais páginas estão perdendo o usuário, carrinho, checkout. Então, ter uma jornada, de fato, eficiente para o cliente, né? O que eu falo muito é, o cliente precisa chegar no e-commerce e ter a maior facilidade possível para comprar. Não pode ser complexo, não pode ser difícil, ele tem que achar o produto que ele quer e comprar. E aí, para abandono em carrinho, a gente usa, né, naturalmente, a recuperação para conseguir reverter esse cliente, porque, principalmente em novembro, a gente tem muito cliente procurando melhor oferta, então a recuperação em carrinho abandonado ela é essencial para nós, mas ele passa muito também por conta disso que nós comentamos ali no início de aumento de canais, né? A gente passou esse ano por uma abertura de canais muito, muito expressiva, né? A gente é uma empresa nativa digital que está construindo agora o universo do offline de outros canais também. Então, até 4 anos atrás, para você comprar cream era no e-commerce. Hoje, cara, qualquer farmácia, qualquer perfumaria, qualquer outro seller, você encontra cream. Então, o e-commerce é pensado muito como eu entrego uma experiência para o cliente de fato que ele pense, pô, eu vou comprar no e-commerce da Creamy porque aqui eu vejo vantagem ao invés de comprar em algum outro seller, por exemplo, que está vendendo o mesmo produto. Então, a gente precisa ter também nossos diferenciais competitivos ali como canal. Então, acho que a minha resposta, assim, de resumo é, cara, como que você entende a jornada do cliente, né? Às vezes, o cliente ele não vai necessariamente comprar no e-commerce, mas ele vai comprar a tua marca em algum outro canal. Então, é a integração disso tudo. Se você olhar só para o e-commerce, você vai ficar míope. Talvez o e-commerce ele seja só um ponto de entrada, um ponto de descoberta para o cliente entender mais sobre o seu produto e depois ele vai no teu quiosque comprar, por exemplo. É o mesmo cliente, né? Então, o que a gente fala aqui internamente é olhe para o teu cliente, entenda a jornada dele, daí assim você vai conseguir diminuir essas fricções de compra e não olhar para o canal de forma isolada. Perfeito. Eu acho que tu matou aí no final, falando sobre a jornada de compra, que é... Eu uso um termo aqui com o time, que eu digo que é nó de conversão. Tipo, o cara que tem... A gente tem uma pessoa no nosso time que é uma pessoa de CRO, que ele só olha para conversão, e aí o papel desse cara, eu digo que é fazer a mesma coisa todos os dias. Porque ele olha para... Tá, o cliente está vindo de onde? Está indo para onde? E onde é que está travando? Porque ele faz aqui assim, ó, vou olhar como é que tá o CTR do criativo. Pô, o CTR tá bom pra caramba. Então, esse criativo tá levando muita gente para a página de produto. Só que às vezes, como tem um volume de criativo muito grande, a pessoa tá falando de um benefício, mas quando chega na página de produto não tá em foco aquele benefício. Ou seja, a tendência muito grande é que essa pessoa diminua a taxa de conversão aqui. Então, se eu estou falando de A, eu preciso ir para A. Eu não posso ir para outro lugar. Eu acho que se você fizer esse exercício, cara, tem muita gente rodando criativo pra caramba. Eu digo porque eu saio olhando de concorrente, de todo mundo. Que uma promessa é uma coisa, mas quando você clica na página destino, tá indo para um outro lugar. Por muitas vezes para outro produto. A probabilidade da conversão ser menor é gigante. Não tem como eu dizer assim, pô, vi um anúncio de MacBook, cliquei, chego lá, tá um iPhone vendendo na promoção. Tá, mas eu não quero um iPhone, cara, eu não vou comprar isso. Ah, mas tem gente que compra. Ok, mas na escala não funciona. Eu sou um cara que eu preservo o meu dinheiro. Eu não vou querer estar, tipo, vou testando aqui até ver quando dá. Não. Então, olhar essa jornada de compra. Então, se tu tá tendo volume de entrada de CTR, mas quando chega na página, na LP, no site, na home, onde que seja, tu não tá tendo índice de iniciação de carrinho, o problema tá aqui no meio. Você precisa ver qual é a fricção que tem entre um e o outro. Se tu tá tendo esse avanço, chegou no carrinho e a pessoa não está evoluindo, como que está teu carrinho? Tem 2 etapas, está dividido em 3 etapas, como é que está teu custo por frete? Então, resolvi isso aqui, tá, agora o problema está onde? E aí volta para o nó de conversão, o cara não para, fica olhando onde é que está travando o meu funil. Então, já no caso do Pedro, a gente não tem espaço físico nosso, então a gente está em mais de 20 mil pontos de venda no Brasil. Mas mesmo assim, tem a pessoa que comprou no PDV uma vez, numa farmácia, e depois ela veio para o site. Então, hora ou outra, eu subo aqueles pop-up ali do site para entender de onde a pessoa veio, para estar lendo isso, porque chega uma hora que você fala, gente, tá vindo
acesso de tudo que é lugar, já nem sei mais de onde vem. E aí entra a importância da Nemo, entra a importância da ferramenta como CRM bônus, tipo assim, que é para você rentabilizar essas pessoas que estão entrando no teu site ali, até para aumentar ticket e abandono de carrinho. A gente chegou a ter uma equipe de 10 pessoas que faziam recuperação de carrinho. Depois da gente utilizar algumas ferramentas, utilizar IA, a gente matou isso. Hoje eu tenho 2 pessoas no time fazendo o mesmo resultado quando eu tinha 10. Então, isso é também uma forma de você otimizar. Isso já foi motivo de orgulho. Falar, cara, temos 10 pessoas recuperando carrinho. Hoje eu falo, não, só tem 2 e faz o mesmo trabalho e melhor. Então, eu economizei a nível de time e consegui rentabilizar melhor. Então, a gente olha a conversão muito nesse nó, ponto a ponto ali onde é que está travando para garantir o resultado. Bom ponto, turma. Então, acho que as principais lições aqui é a aplicação de tecnologia e leitura do funil com estratégia, com inteligência, né? Muito legal. E aí, caminhando para a última parte, quando a gente fala de. A gente já falou de aquisição, então a gente trouxe o usuário correto, tirou as fricções para ele converter, recuperou o carrinho, tudo com tecnologia. Aí a gente tem que fidelizar, né? A gente tem um mantra aqui na CRM Bônus, que a gente repete para o varejo, que 60% dos consumidores de uma marca geralmente param numa primeira compra. Quando a gente começa a dar o deep dive ali dentro do CRM, a grande maioria dos clientes, dos varejistas, tomam um susto quando enxergam isso. E aí ferramentas de fidelização acabam sendo bastante importantes, de novo, nesse mundo que tem uma oferta gigantesca. Como que vocês trabalham a fidelização? Então, atraiu ali na Black Friday ou em outra data, o cliente comprou, como que fica essa fidelização para Gummy, para Creamy? Como que vocês enxergam esse ponto aí? Cara, a nossa fidelização ela é o nosso ponto-chave assim, de crescimento, né, em geral. Até pensando, né, que comentamos ali, a Black Friday traz muito cliente e precisamos rentabilizar ele no próximo ano. Então, a gente enxerga que ferramentas de fidelização, assim, elas são essenciais para nós e nos trazem um motor muito grande de crescimento, até cashback e tudo mais. Mas não é só isso, tá? Eu acho que o cliente fiel, ele recompra, mas o cliente engajado, ele defende a marca. Então, a gente busca muito mais construir uma comunidade que tenha pertencimento e engaje com a marca do que ser somente fiel a ela, sabe? Então, o nosso trabalho com esses clientes é muito, cara, como que a gente mantém um relacionamento com eles, como que a gente mantém uma experiência de pós-compra muito eficiente, né? Seja em tempo de entrega, a forma como esse produto chega, o nosso time de CX depois para atender esse cliente caso necessite. Então, a nossa fidelização começa muito na experiência que a gente entrega para esse cliente, né? Principalmente quando eu falo de e-commerce. E daí a gente pode chegar naquele viés que beleza, o e-commerce perdeu o cliente para algum outro canal ou a marca perdeu esse cliente para uma outra marca, né? Então, eu para o e-commerce também eu tenho o meu desafio de fidelizar o cliente dentro do meu canal e não em algum outro, por exemplo. Então, tem essas duas camadas diferentes, mas a empresa como um todo, que a gente prega muito aqui, é de fato a criação de comunidade de pertencimento, né? Que o cliente sinta a nossa marca como uma referência, que ele não compre só um produto, mas qualquer dúvida que ele tenha, qualquer tipo de conteúdo que ele queira aprender mais sobre skincare, aumentar sua rotina, entender mais sobre seu tipo de pele, a Creamy seja uma referência para ele em relação a isso. E também, né, naturalmente, produto bom fideliza, né? E a gente teve a capacidade aqui de acertar o mais difícil normalmente que é produto. Então, a gente sabe da entrega, da eficiência dos nossos itens, então, para nós é um ponto assim, muito importante de entregar, né, isso para o cliente e sempre transparência, verdade e falar, cara, a sua dor é essa, o teu tratamento precisa ser isso aqui, nada mais além disso, sabe? A gente é muito parceiro dos nossos clientes também nesse sentido. Então, em resumo, é engajamento. É fazer o que tenha, de fato, uma comunidade forte, que defenda a marca, que lute pela marca e esteja junto com a gente ali nessa nossa jornada. Boa. Boa. Como tem gente aqui, eu acho que de tudo que é segmento, então não está só fixo ali no meu segmento e no do Pedrão. Cara, eu enxergo de 2 formas. Primeiro que, e aí não é uma opinião minha, é muito mais baseado em neuromarketing, ali, neurociência, que diz que a mulher está muito mais ligada à qualidade do serviço, o homem está muito mais ligado à experiência.
Então, tem estudos que mostram, cara, o Pedrão, o Iago e o Martin, o Marlon, cortam o cabelo no mesmo barbeiro, mesmo que ele faça um corte errado. Pô, mas é bacana, a gente conversa lá sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo. E já estudo mostra que se você fizer, pode ser a mãe da mulher, se ela cortar o cabelo um dedo a mais, ela diz assim, não vou cortar mais com você, vou cortar em outro lugar. E isso a ciência fala sobre isso. Então, por que que eu estou trazendo esse ponto? É que, cara, a qualidade, ela é extremamente importante. E eu preciso garantir isso o tempo inteiro para o público. A gente que tem um público feminino, em sua maioria, cara, você precisa garantir a qualidade. Esse é o diferencial. E às vezes para o público masculino a experiência é muito mais relevante. E a gente já fez, a gente tem outras marcas em paralelo e a gente enxergou isso na prática. E quando a gente pensa a nível de fidelização, eu costumo dizer que não adianta tu ter uma puta estratégia se tu não está entregando um produto de qualidade e nem está entregando o produto no prazo que deveria entregar. Tu tá pensando em fazer uma estratégia de retenção, o cliente diz assim, meu produto nem chegou, cara, como que eu vou comprar de novo? Então, e a logística no Brasil, vocês sabem, não é uma coisa fácil. É uma dificuldade. Tem lugar que você demora 20 dias para Um entregar porque baita tem que ir de desafio, barco. né? Inclusive. É um, é um desafio gigante. Então, olhar para esse ponto, eu acho que foi isso que a gente fez por muito tempo. Acho que nos últimos 2 anos é o que eu mais tenho analisado do lado de cá, sabe? Eu preciso organizar o fluxo de entrega de produto, qualidade, e aí sim a gente entra no que o Pedro é fantástico o trabalho que eles fazem hoje lá na Creamy, que é tipo criação de comunidade. Quando você cria comunidade e está vinculada a ferramentas como CRM bônus, onde você consegue criar pontos de contato, benefício, cashback, ações com esse cliente, cara, a recompra ela vai existir. Você criou uma comunidade, então a pessoa vai querer adquirir teu produto, ela vai ter a recompra, você vai ativar. Até porque acho que no mercado americano, por exemplo, tem empresas que são criadas com CAC zero para ganhar dinheiro no LTV. Aqui no Brasil é que a gente está começando a trazer um pouco dessa visão agora. Isso é a confiança na qualidade do produto e na criação de comunidade, que isso faz com que o cliente compre e compre e compre e compre cada vez mais. Bom demais, turma. De novo, uma aula aqui e eu vou encaminhar para a última pergunta e até começar pelo Martin aqui, dos aprendizados desse ano. Não foi um ano fácil para o varejo, né? Foi um ano desafiador. Qual palavra ou frase que a gente resumiria uma priorização para 2026? Martin, agora eu te compliquei, hein? Esse é um desafio. O Pedro e o Marlon vai ter um tempo para pensar. Tô falando aqui para você ter tempo para pensar também. Passa para um deles, eu vou pensando aqui. Vai lá, vai lá. Pedrão, o Pedrão tá na ponta da língua, tenho certeza. É isso, cara. Cara, eu diria que para 2026, assim, para resumir rápido numa resposta, numa frase, eu acho que o crescimento ele não pode ser pautado em vou colocar mais dinheiro em topo de funil ou vou estressar ao máximo no final de funil, sabe? É onde você vai ter de fato inteligência para alocação de budget. E aí passa por tudo que a gente falou, sabe? Entender a jornada, entender qual canal de fato funciona, aonde dá mais tração, e aí sim você aloca seu investimento aonde é mais eficiente. Acho que morreu um pouco aquela tendência, pô, vamos fazer awareness sem parar, topo de funil, vamos fazer televisão, vamos expandir canal que vai crescer, e também não ficar estressando absurdamente o final de funil até não conseguir mais receita dali. Acho que é muito mais uma inteligência, né? Entender a jornada do cliente como um todo, e aí com essa visão você vai ficar com muito mais clareza onde você aloca esse investimento e os seus esforços de comunicação, de operação como um todo. Se o Boa, Martin não Martin, pensou, Marlon. eu vou ter que responder, então. Ó, cara, eu enxergo muito como comunidade, assim, de lição, sabe? Que 2025 foi um dos anos que mais existiu criação de novas marcas no Brasil. Então, 2026 não vai ser diferente, 2027 não vai ser diferente. A gente está falando que o termo marca própria, ele é mais do que realidade agora, todo mundo quer criar marca. Então, se você não cria comunidade para fazer diferenciação, cara, você tá ferrado, você tá morto. E isso envolve olhar como um todo. Tem uma coisa que a gente faz aqui na Gami, até abrindo para vocês,
A gente olha o nosso negócio como comunidade. Eu olho a comunidade B2B, eu olho a comunidade influenciador, eu olho a comunidade Gummy Lovers, que são os nossos consumidores finais, porque dessa forma eu consigo conversar com cada uma dessas comunidades de uma forma, eu preciso atender eles. Acho que o nosso maior poder como marca é servir ao consumidor. Então, olhar para o nosso negócio como comunidade, e aí vai envolver criar narrativa de produto, porque não adianta fazer máquina de criativo se tu não tem uma narrativa. Então, acho que criação de comunidade, seja ela com afiliados, seja com influenciador, com que seja, é algo que define muito o nosso ano e também é uma visão assim para 2026. Legal, muito bom. É, Muito bom. eu acredito que a palavra, eu diria mensuração, mas eu vou explicar. Assim como o Pedro falou sobre alocação de budget, eu acho que o momento que a gente vive na economia como um todo, ela é o seguinte, a taxa de juros está muito alta. Então, tudo que é budget e capital tem que ser muito bem defendido. E aí, não só defendido, porque os investidores querem, porque a empresa tem capital aberto, mas porque realmente a empresa precisa ter uma disciplina de entender para onde estão indo esses esforços e esses recursos. Então, a mensuração, por exemplo, se a gente está falando de investimento em mídia, dividir o ROAS por novos clientes e clientes recorrentes, por exemplo. A gente conseguir mensurar todos esses esforços para saber que a gente está colocando energia no lugar certo. Então, eu concordo com o Pedro. Foi-se o tempo em que era só vamos investir em TV, vamos fazer o máximo de. E a gente está numa época em que o digital nos permite fazer isso, né? De alguma forma, lógico que ferramentas tem essa. Precisa muitas vezes de tecnologia para fazer isso, mas tudo precisa ser muito bem justificado. Porque essa taxa de juros e esse momento do varejo, em que as margens são complicadas, tem muita concorrência, se não tiver bem justificado, a chance de não ser um esforço perene é muito grande. Porque alguém vai sair cortando. Puta, 3 meses, 6 meses sem dar resultado, cara, não vai ficar. E aí toda aquela mágica que o time de marketing fez, imagina, uma criação de comunidade que dá um trabalho do caramba. E toda, tipo, sabe, tem muita gente competente no mercado, vai por água abaixo, porque alguém de cima vai falar assim, cara, não está justificado o suficiente, né? Então, e aí os dados ajudam bastante nisso. Ó, só para reforçar um pouquinho do que você falou, eu aprendi uma coisa com o CEO lá do iFood que eu acho que marcou a minha vida, que foi, cara, o dinheiro vai para onde tem mais rentabilidade. Uma vez que ele falou isso, a gente tava num papo assim, ele falou isso, eu fiz, cara, mudou minha mentalidade. Então, hoje, na minha função dentro da Gami, como head de growth, o dinheiro do B2C ali fica mais na minha mão. E aí, nenhum dos times tem budget. Ninguém tem budget na empresa. O budget vai para onde está correndo mais o negócio. Então, é como se o dinheiro tivesse aqui. Opa, TikTok está trazendo retorno do caramba. Opa, vira o esforço para cá. E aqui vira para cá. Porque isso que o Pedro falou era fato. Assim, começava o ano, qual o budget que a gente vai gastar em TV? Vamos gastar 2 milhões em TV. Vai ter retorno? Não sei, mas o budget da TV é esse aqui. Cara, não dá para fazer isso. O budget hoje vai para onde está trazendo resultado. Se é a TV que está trazendo resultado, vocês vão ver Gami na TV 2026 inteiro. Se for voltar a mandar jornal na casa da pessoa jogando pelo muro, vamos fazer também. Então, acho que isso, pegando o que o Martin e o Pedro falou, também é um puta insight para os próximos anos. O baita aprendizado. E daí tem um fator de tudo que é o desapego, né? Algumas ações. Às vezes a gente faz várias ações que é super legal, mas e aí, dá resultado isso? Vamos fazer só porque é legal? Não, às vezes a gente tem que fazer coisas que de fato são rentáveis e que vai trazer dinheiro. Nem tudo que é legal e é divertido vai trazer resultado. Então, essa análise de dados lá no final de linha, da DRE, da margem de contribuição, para entender se de fato está funcionando ou não, é essencial. Então, por isso é importante ter um trabalho tão consolidado entre áreas, né? Não pode ser só marketing, não pode ser só financeiro, não pode ser só performance, tem que ser algo em conjunto ali que olhe para todas as pontas do negócio. Boa. Boa, turma. Bom, preciso agradecer e avisar a audiência que a gente vai mandar aqui um NPS para vocês avaliarem como é que foi esse web, né? Deixar sugestões ali.
Obrigado por quem esteve com a gente. A gente vai encaminhar para uma pergunta final aqui. Tá no chat, tá? O NPS, turma, tá um forms aqui do Google. Por favor, preencham que a gente melhora para os próximos aí. Traz, inclusive, sugestões de conteúdo para vocês. A nossa ideia aqui, como CRM Bônus, é cada vez mais caprichar nos conteúdos e trazer times fortes como esses que estão aqui para a gente trocar e ensinar a galera aí, trocar experiências. Teve uma pergunta aqui no chat que eu preciso fazer para o Pedro, que foi da nossa parceira, super parceira Gabi. Ela pergunta, Pedro, a Creamy é uma marca relativamente nova. Ela coloca 2019 aqui se ela não estiver errada. Eu particularmente não sei se depois você pode nos corrigir se estiver errado. E inicialmente nativa digital, como você colocou aqui nessa call, né, nasce no digital. E ela pergunta quais foram os maiores obstáculos para conquistar o share de mercado, e se tornar uma autoridade que hoje é a marca, em skincare, enfim, em beauty. E qual foi o maior case que vocês conquistaram nesse crescimento digital aí, dos canais de mídia e etc. Legal. Gabi, primeiro, obrigado pela pergunta. E sim, ela cravou. A Creamy nasceu ali finalzinho de 2019. Então, eu vou entender que ela é usuário e cliente fiel nossa, que conhece bem a marca. Cara, obstáculos, acho que foram tantos, porque é uma marca que está nascendo do zero no digital, só que isso nos ajuda bastante, né? Porque, e aí contando um pouquinho de como que a gente surgiu, e aí eu vou amarrar com o nosso case de sucesso, né? A Creamy, a gente fala que ela surgiu dentro do consultório médico, né? Um dos fundadores nossos, ele é um dermatologista médico, atendia no SUS, e ele, quando ia fazer os atendimentos, ele sentia que ou a pessoa não começava a rotina dela, porque na época ali, 2018, 2019, uma rotina de skincare beirava 3.000, R$ 3.500, ou então ela começava, mas não mantinha, né? E aí surgiu a dor ali do consultório, que as pessoas não conseguem fazer rotina de skincare por conta de preço. E aí veio a ideia da Creamy, que foi democratizar a skincare. Então a gente não é popular, mas existe uma democratização. Então hoje, para fazer uma rotina, você vai gastar R$ 300, R$ 400, uma rotina completa, né? Então 10% do que era o valor lá em 2018, 2019. Então a gente achou um nicho, né, por conta até do nosso background de ciência, medicina e tudo mais, e ali a gente começou a trazer muito influenciadores desde o início, né? Nós tínhamos a Skelt, que é a marca, né, antecessora Creamy, que ainda existe, está no grupo, então a gente aprendeu muito com a Skelt também, o que funcionava, o que não funcionava, e a gente começou com um motor de influenciadores desde o início da Creamy. E aí a gente trouxe a democratização de dois produtos, que foi o ácido mandélico e o ácido glicólico. E em um mês de Creamy nós tínhamos 100 mil pessoas na fila de espera para comprar. Então, o nosso maior obstáculo, na verdade, foi até produto. A gente tinha uma demanda que a gente não conseguia entregar produto. Tipo, era absurdo com as pessoas que iam comprar e a gente não conseguia O produzir. famoso problema bom, né, Pedro? Exato, exato. Mas foi assim que a gente começou e o obstáculo maior foi isso. E aí, quando eu pego grandes marcas, a grande maioria delas, elas nasceram no off e estão aprendendo a fazer o digital, né? E a gente já nasceu no digital e agora nós estamos aprendendo a fazer o off. Então, a gente veio também no caminho Boa. inverso. Então, foi muito esse o nosso início, o nosso maior obstáculo foi ter produto para entregar. Acho que esse foi o principal ponto. E aí, a democratização da skincare como um todo. Então, esse foi o nosso maior case, assim, ganho de marca e é o que a gente presta hoje, né? Toda nossa comunicação, todo nosso posicionamento é sempre muito focado em tecnologia, ciência, porque temos, né, um médico por trás disso tudo. Animal. Turma, pontualidade de Paulista aqui, 10 minutinhos de atraso, é quase nada. Eu considero que a gente está terminando pontualmente. Obrigado por quem assistiu até agora. Nossa audiência se manteve aí. Então, se vocês quiserem saber mais sobre soluções da CRM Bônus, enfim, tudo que eu perguntei aqui, a gente tem algo que a gente consiga ajudar. Pedrão, nosso super cliente, Martin, nosso parceiro, o Gami também. Então contem com a gente, tá? A gente tá aqui no chat, nosso time de marketing fica aqui para ajudar vocês. E obrigado para quem assistiu até aqui. É isso, turma. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marlon. Obrigado, Martin, pela super aula, pelo super conteúdo. Contem com a gente sempre. E é isso. Valeu. Obrigado, Obrigado, gente. pessoal. Foi um prazer aprender com Valeu. esses mestres aí.